Outra coisa que vamos ter aqui é essa face do parafuso ser coincidente com essa face de dentro do rolamento, certo? Que o parafuso vai encostar lá no eixo para travar o rolamento no eixo, certo? Bom, eu disse que eu precisava que seja coincidente, mas ele está me dando aqui o posicionamento de tangente. Por que isso? Porque eu selecionei uma face plana com uma face cilíndrica, certo? Então, uma face plana com uma face cilíndrica eu não consigo colocar coincidente. O máximo que eu posso ter é uma tangência ali entre as duas faces, certo? Apenas um único ponto vai ser coincidente entre eles. Então, por isso que ele me dá o posicionamento tangente. Para mim já é suficiente, porque, olha lá, eu ainda posso colocar tangente na face oposta ou nessa face aqui. Preciso que esteja tangente nessa face, certo? Então, vou dar um OK aqui. Olha lá, os dois tipos de posicionamento pode ter. Do lado de cá ou do lado de cima. Quero que seja lá em cima, né? Não precisa atravessar o eixo. Beleza. Bom, vou deixar o parafuso aqui com esse grau de liberdade. Para minha montagem não vai fazer muita diferença a posição que ele vai estar, não. Certo? Preciso inserir, então, outro parafuso. Vou lá novamente, inserir componentes. Procurar o parafuso. E vou colocar ele aqui. Opa. Coloco em qualquer lugar. Posiciono lá essa face cilíndrica com a face cilíndrica do outro furo. Nesse caso, eu vou precisar invertê-la. Colocar ele para fora. Dou um OK. Coloco agora essa face do parafuso coincidente com a face interna do cilindro do rolamento. É importante que vocês desenvolvam agora essa visão de desenho 3D. Essa visão, como que uma peça encaixa na outra, como que eu viro a peça, viro o modelo para visualizar coisas diferentes. Então, é onde vai mais exigir da visão 3D de vocês, é quando for fazer essas montagens. Apesar do SolidWorks ser bastante intuitivo, você vai clicando nas faces, ele vai te dando os posicionamentos padrão. É importante você saber quais posicionamentos você está colocando. Por exemplo, se eu quiser inserir aqui um posicionamento dessa face cilíndrica com essa face cilíndrica, ele não vai deixar. Como eu já coloquei o furo do rolamento concêntrico com o eixo do parafuso, e o furo do rolamento é perpendicular ao eixo do mancal, então ele não consegue. Olha lá, o tipo de posicionamento iria sobredefinir a montagem. Que eu coloquei dois posicionamentos perpendiculares um em relação ao outro. Então ele vai travar a minha montagem, vai dar problema. Não consigo colocar eles. Certo? Então precisa ter essa visão 3D para você não tentar fazer coisa que seja impossível fisicamente, né? Mas é tranquilo, é só na experiência. Beleza? Bom, então essa montagem do mancal de rolamento, que é o mancal com rolamento com os parafusos, tá OK. Vou salvar aqui e vou deixar ela aberta, não vou fechar não. Vou clicar lá em novo, vou fazer agora uma nova montagem. Essa nova montagem, eu vou colocar o nome de montagem conjunto eixo e mancal. Que eu vou montar o eixo no meu mancal, certo? Então vou inserir lá o primeiro componente. O primeiro componente, que vai ser o componente base dessa montagem minha, vai ser o próprio conjunto mancal, que eu acabei de fazer. Certo? Normalmente você fixa o mancal na estrutura, né? E coloca o eixo no mancal. Então, vou colocar aqui a montagem do mancal. Automaticamente ela já fica inserida com o elemento fixo. Olha lá o símbolozinho dela. Ficou com o símbolozinho de montagem. Ou seja, então eu inseri uma montagem dentro de outra montagem. Isso é possível também.
Uma montagem não necessariamente é composta só de peças. Pode ser composta de peças e montagens. Beleza? Então lá, essa montagem aqui é composta por essas 4 peças. E essa montagem do conjunto eixo mancal vai ser composta por esse conjunto e pelo eixo. Vou procurar aqui, eixo do mancal, abrir. Vou adicionar ele aqui, certo? E agora eu vou posicionar o eixo. Posicionar essa ponta do eixo concêntrica com o eixo do rolamento. Ok, não tem importância ele estar entrando para dentro aqui, né? Infelizmente o SolidWorks não reconhece isso. Posso ter peças aqui sobrepostas que o SolidWorks vai permitir. E agora eu preciso posicionar o quê? O encosto desse eixo vai ser coincidente com o encosto do rolamento, certo? Posicionar ele de forma que o rolamento encostasse lá no rebaixo do eixo, beleza? Então vai sobrar ainda uma ponta aqui do eixo para fora, perfeito. Depois da montagem a gente vai apertar o parafusinho lá para travar o eixo, né? Ok? Vou deixar esse eixo com esse grau de liberdade, certo? Então não vou posicionar ele com plano. E vou inserir aqui uma outra montagem. Inserir componentes. Vou colocar de novo a montagem. Ficou lá no mesmo lugar. E ficou com F. Por que ele ficou com F? Porque eu cliquei no OK lá. Ó. Vou deletar isso aqui. Eu fui inserir componentes, cliquei na montagem. E ao invés de clicar na área de desenho, eu cliquei em OK. Quando eu clico em OK, o que acontece? Ele entra na montagem como um componente fixo. Só que nesse caso, eu não quero que ele seja um componente fixo. Eu quero colocar o mancal lá do outro lado. Então, vou inserir componentes, clicar no mancal e vou colocar ele aqui em qualquer lugar da área. Nesse caso, preciso posicionar essa parte cilíndrica do eixo com a parte cilíndrica do rolamento. Porém, nessa montagem aqui, ó, os parafusos têm que estar para a face oposta, certo? Para eu ter acesso aos parafusos do lado externo da montagem. Então, eu preciso aqui inverter o posicionamento. Posso tanto por esse botão, e também caso não aparecer essa caixinha, tem aqui do lado esquerdo, ó, o alinhamento. Aqui eu coloco o alinhamento. Ó. Consigo mudar ele para o lado de cá ou para o lado de lá. Nesse caso eu quero que esteja para o lado de cá. Dou OK. Perfeito. Vou agora trazer ele lá para fora. Vou posicionar também o encosto aqui do eixo com o encosto do rolamento. Fechou. Está posicionado conforme eu preciso, né? Então não preciso alterar aqui o alinhamento. Só dar OK. O que mais está faltando? O mancal aqui ainda está bobo. Como o mancal normalmente é montado na estrutura, as duas bases do mancal costumam ser coincidentes, né? Então eu vou posicionar aqui essa base de mancal com essa base de mancal coincidente. Ok. Beleza. Então olha lá. A outra montagem de mancal está como fixa, né? Aliás, não está como fixa, não está com a letrinha F, mas está totalmente definida, ou seja, totalmente travada. Posicionei ela em todos os sentidos. Beleza? Então, vou salvar aqui. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.